Olá, bom dia. Segunda-feira, 17 de novembro de 2014. Você vai ver no portal da Assembleia. Policial Federal mata tenente do Exército na cidade de Caxias. Encontro discute hoje modernização da segurança pública. Prefeitura de São Luís inaugura abrigo para pessoas em situação de rua. E mais, Biblioteca do Tribunal de Justiça guarda manuscritos dos períodos colonial e imperial do Maranhão. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. Uma discussão no trânsito no centro da cidade de Caxias, a 360 quilômetros de São Luís, terminou em morte na noite de sábado. O crime envolveu um escrivão da Polícia Federal e um tenente do Exército. Repórter Gelson Braga tem as informações sobre esse assunto e o balanço da violência no fim de semana. Bom dia, Joelson. Olá, bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Elda, em comparação com o fim de semana passado, quando tivemos 24 assassinatos, este fim de semana agora foi menos violento. 9 pessoas foram assassinadas em São Luís. Mas estes números preocupam bastante, porque estamos no 17º dia do mês de novembro e estamos beirando os 70 assassinatos aqui na capital maranhense. Mas neste fim de semana, o caso que chama a atenção vem do interior do estado, do município de Caxias, a cerca de 360 quilômetros aqui da capital maranhense. Lá, uma discussão banal de trânsito resultou em morte. O policial federal Isnardo Francioli matou a tiros o sargento do Exército José Ramos Correia Júnior. Tudo porque o veículo do sargento atrapalhava a passagem do carro do policial federal. A violência por aqui vem assustando tanto que o Maranhão foi escolhido o primeiro estado a sediar o Simpósio Nacional sobre Modernização da Segurança Pública. O evento é promovido pela Federação Nacional dos Policiais Federais e o tema principal será a disseminação da violência e o aumento vertiginoso de homicídios no Brasil. Segundo o Anuário Brasileiro da Segurança Pública, uma pessoa é assassinada a cada 10 minutos no país. Em 2013, foram registrados 56 mil assassinatos. E é discussão desta realidade que vai passar aqui hoje pelo simpósio. Entre os convidados está Alexandre Camanho, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. O simpósio será realizado aqui na Assembleia Legislativa e terá início a partir das 14h30. Eu volto com você. Obrigada, Joelson. A Prefeitura de São Luís inaugurou o primeiro abrigo institucional para pessoas em situação de rua, uma política de assistência social que já existe em várias capitais do país. As histórias de quem vive na rua são variadas, mas todos lutam pelo seu quinhão de espaço urbano. Em São Luís, nos últimos 3 meses, a Secretaria Municipal de Assistência Social contabilizou 166 pessoas que têm a rua como lar. Leandro faz parte dessa estatística. Atualmente encontrou no Centro de Referência Especializado para atendimento a essa população, mais conhecido como Centro Pop, um lugar cheio de possibilidades. Antes, ele passou 17 anos tendo o céu como telhado em vários pontos da cidade. Maria Aragão, viver, lá ver o cais da Praia Grande, lá no Palácio, em frente ao Palácio, no Banco do Brasil, a Praça Deodoro. E ali no canto da Fabril. O Centro Pop existe desde 2011 na capital. Durante o dia, homens e mulheres em situação de rua recebem atendimentos de psicólogos, assistente social, saúde e educação, além de refeições. O espaço no casarão localizado na Avenida Beira-Mar foi ampliado com a inauguração de um abrigo institucional. Tanto o Centro Pop quanto a Casa Abrigo são políticas federais que já existem em várias capitais do Brasil. São Luís acompanha essa realidade nacional. Aqui, com um atendimento multidisciplinar, muita gente tem a oportunidade de reconstruir a vida, recuperar a autoestima e dar a volta por cima. A construção de um projeto de vida, tentar possibilitar a reinserção, uma reaproximação com a família, né? E também a gente tem através desse o convívio grupal, que é muito importante, que com o tempo eles aprendem a estar se respeitando, aprendem a estar se valorizando, né? E assim, tá garantindo os direitos deles enquanto cidadãos. Nesse primeiro momento, o abrigo vai oferecer acolhimento provisório para 50 homens. Todo usuário, ao chegar ao Centro Pop, ele é indicado para a triagem inicial, que é o banho, é o acolhimento inicial, é o acompanhamento psicólogo, assistente social.
Isso é o trabalho dia. Se ele passa o dia conosco, ou referenciado na saúde, na educação, ou trabalhando, ele vai ter o encaminhamento para dormir. E ao dormir ele recebe o kit de higiene noturno. A inauguração do abrigo contou com as presenças dos usuários do centro, do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, representantes do Ministério do Desenvolvimento Social e autoridades. O Centro Pop sendo a primeira entrada, a primeira acolhida, onde a prefeitura vai oferecer serviços e várias atividades, onde aquele morador de rua pode estar utilizando o serviço na área da saúde, pode estar tendo uma capacitação profissional e em seguida passando para o segundo atendimento, que é o acolhimento. O Centro de Referência à População de Rua é um centro que é uma aposta muito grande para realmente fazer esse resgate. Tem um serviço de abordagem, um serviço especializado do atendimento. E é fundamental esse espaço, é um espaço que a gente realmente vai poder, junto com as demais políticas, e aí o acolhimento, que também é fundamental. Nós sabemos que aqui tem esse histórico de ter pouco serviço de acolhimento, então é uma resposta fundamental desse direito, das pessoas ter uma moradia provisória até ela se reconstruir seu projeto de vida. Thaís é uma das atendidas pelo Centro de Referência à População em Situação de Rua. Ela e mais outros usuários estão organizando uma campanha para que outras pessoas encontrem novos caminhos e oportunidades. E em vez de pedir uma moeda, a gente vai entregar uma rosa. É um bom começo, porque a gente estamos criando uma associação de população em situação de rua. E para aqueles que não têm onde ficar, eu dou um conselho: faça que nem eu, procure um serviço, porque aqui vocês vão ser bem direcionados, vocês vão ser bem atendidos. Um caminho voltado para o futuro, como o de seu Estênio. Ele chegou ao Centro Pop, foi inscrito em programas sociais e ganhou um verdadeiro lar através do Minha Casa Minha Vida. Agora, com esperança e dignidade, quer voltar a exercer a profissão de pedreiro. Estou voltando para readquirir tudo aquilo que eu perdi, entendeu? Ter direito àquele meu salário mínimo que todo ano eu recebia. Eu louvo a Deus por isso e agradeço aqui a Sencas por ter me apoiado, ter segurado na minha mão, Dizer assim, não, o que você precisar aqui, nós vamos te ajudar. Que bom ver esses processos de ressocialização. E de janeiro a novembro deste ano, 500 motociclistas morreram vítimas de acidentes de trânsito em todo o Maranhão. O número foi divulgado pelo projeto Vida no Trânsito neste domingo. Já no ano passado, o número de motociclistas mortos foi de 679. Os acidentes envolvendo motoqueiros também estão na lista das principais ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel, SAMU. Os dados mostram que apenas no primeiro semestre deste ano, 71% dos acidentes atendidos pelos socorristas tiveram a participação de motociclistas. E ainda falando sobre o trânsito, o Detran, em parceria com as polícias militar e rodoviária, está com o projeto Agente de Trânsito da Família. A ação acontece em escolas de São Luís e um dos ensinamentos é que o respeito é a principal arma para diminuir o número de acidentes. A campanha do Detran tem a criançada como parceira. De boné e com bloquinho nas mãos, elas receberam a missão de agente de trânsito e devem ficar de olho em motoristas infratores. Pode ser o papai, a mamãe e os titios. Toda a família vai ser monitorada. É de forma de brincar que a gente ensina. Então a criança, ela aprende rápido. Você percebe que ela entende de trânsito, porque ela vive com os pais que dirigem, com a família que dirige, então ela presencia o trânsito e ela é um agente primeiro da família. Então é ele que vai educar o próprio pai, que foi esquecendo ao longo do tempo e com a vida corriqueira de todas as regras de trânsito. Então é um primeiro passo para melhorar o trânsito de São Luís. Nesta escola, os alunos do ensino fundamental receberam as orientações de policiais militares sobre o que pode e o que não pode no trânsito. É um trabalho muito gratificante. Primeiro, tem uma dificuldade um pouco de adequar a linguagem, porque o Código de Trânsito ele é um pouco... Ele é cheio de leis, cheio de resoluções, então a principal dificuldade é de trazer uma linguagem mais rebuscada para o público infantil. O pequeno Lívio, de 7 anos, conta que já viu muito motorista desrespeitando as leis. Agora, eles estão na mira desse pequeno agente. Eu vou olhar todo dia quando eu for para a minha escola no carro do meu pai ou da minha mãe. Se eles fizerem coisa errada? Eu vou falar para eles
mamãe, a senhora pode ser multada por isso. A aluna Isabela também vai ficar de olho e corrigir os infratores. Com o bloquinho nas mãos, eles estão sujeitos até a multas. Meu pai já pegou contramão e ele também já passou em sinal de trânsito quando o sinal estava vermelho. E agora que você é uma agente de trânsito, vai falar o que o papai ficar de olho? Que ele não pode ultrapassar o sinal vermelho nem pegar contramão. Senão eu vou dar uma multa nele. Estamos bem na hora da saída da escola. Com esse bloquinho em mãos, que é um talão de multas, as crianças devem marcar as infrações que os grandões cometerem. Tudo não passa de uma brincadeira, mas que no dia a dia pode ajudar a salvar vidas. Muito importante, a educação se forma desde criança logo, não é? É muito importante para eles que estão começando a entender o trânsito como é e ficar de olho na gente, que são maiores, para não beber, não cometer muitos erros nessa lei de trânsito que nós temos no Brasil. Eu vou dar uma multa e pedir para não fazer mais. Vai ficar o que de olho? Vou. Até o fim de novembro, alunos de mais 15 escolas, entre públicas e privadas, também vão receber as orientações sobre a campanha do Detran. E pode ter certeza que esses agentes aí são muito rigorosos. E as escolas interessadas em participar do projeto podem entrar em contato com a assessoria de comunicação do Detran pelo telefone 98 30 89 2099. E veja no próximo bloco, o Maranhão tem 600 mil pessoas portadoras de diabetes. E mais, a Biblioteca do Tribunal de Justiça guarda manuscrito dos períodos colonial e imperial do Maranhão. Logo após o intervalo. Você pediu, a gente atende. Toda quinta às 9 da noite tem Quinta Cultural na TV Assembleia. Não perca! TV Assembleia, cada vez mais TV, cada vez mais você. O Brasil vai agora ver o Maranhão como nunca viu. Os programas série Documento Especial e Parlamento Literário que você acompanha na TV Assembleia serão exibidos também em rede nacional pela TV NBR do Governo Federal. É a TV Assembleia, cada vez mais perto de você. No Maranhão, mais de 600 mil pessoas são portadoras de diabetes. A doença silenciosa, lenta e progressiva não tem cura. Os especialistas alertam para os cuidados e mudanças no estilo de vida a partir da confirmação do diagnóstico. A incidência de diabetes tem aumentado em todo o mundo. Fatores genéticos estão envolvidos na causa da doença. O diabetes tipo 2, o mais comum, se instala preferencialmente na maturidade. A doença está ligada ao excesso de peso, à inatividade física, às dietas ricas em gorduras e em alimentos de alta densidade energética, como o carboidrato. A falta de informação também contribui para a proliferação da enfermidade. Esta médica é a presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, da Seccional Maranhão. Ela alerta para o crescimento da doença por aqui. O grande problema dessa pandemia, dessa epidemia exacerbada de diabetes, além de fatores genéticos, que se você tem parentes de primeiro grau com diabetes, você tem uma predisposição maior a ter a doença, mas o que é relevante são os fatores de prevenção. Quais são? A prática regular de exercício físico, uma alimentação regularizada, evitar os exageros em frituras, em massas, doces,
Quem fuma, tentar parar de fumar. Quem bebe de forma exagerada, tentar diminuir o consumo de álcool. Esses são os fatores preveníveis do diabetes. Esta senhora é um exemplo do que deve acontecer com muitos maranhenses. Ela está com diabetes, mas não faz o acompanhamento regular da doença e diz que quase não sente os sintomas. Faz um tempo que eu não mando medir, hoje que eu vou ver. Já está com uns meses já que eu não... Mas a senhora sente alguma coisa? Não sinto nada não. Quando ela está, acho que bem alta, eu sinto só assim, uma quentura no corpo. Mas não sinto outra coisa não. A Organização Mundial de Saúde chama a atenção que a causa do aumento dos números da doença é a adoção de estilo de vida sedentário e hábitos alimentares bem diferentes. Todas essas pessoas estão na fila para fazer o exame de glicemia. É uma forma de detectar a presença da doença. A preocupação deles se justifica porque existe uma estimativa que até 2025, cerca de 440 milhões de pessoas em todo o mundo estarão com a doença. O pior de tudo é que a diabetes não tem cura, mas a doença pode ser controlada e quanto antes for feito o diagnóstico, mais eficácia terá o tratamento. Uma vez diagnosticada a doença, o diabético terá que incorporar à sua rotina diária o glicosímetro, o aparelho que mede a glicemia. Dependendo do caso, ele deverá monitorá-la várias vezes ao dia, pois é o único jeito de evitar a descompensação. A secretária de saúde do município esteve em uma ação na Praça Deodoro, onde exames de glicemia foram feitos à população da capital. É um momento importante para nós alertarmos a população que verifique a sua glicemia, vejam seus hábitos alimentares, porque é uma doença crônica hoje que está assustando exatamente por essa mudança de hábito, por essa alimentação errada. Então nós precisamos sensibilizar e muitas das vezes por um aparecimento já de uma forma grave, que nós precisamos fazer tudo na prevenção. Então hoje é um momento importante para esclarecer a população. Para viver com saúde é preciso que nós tenhamos hábitos saudáveis. E a alimentação tem muito a ver, a dieta, com essa questão da diabetes. No caso do diabetes, prevenir faz toda a diferença. Este ex-jogador de futebol do Sampaio Correia diz que a mãe teve diabetes e por isso sempre faz o exame. Realmente tem um histórico, minha mãe faleceu de diabetes. E preocupa a gente, eu já fiz para mais de quase 10 exames, nunca deu nada, né? Mas eu fico sempre preocupado. A diabetes não tem cura. No entanto, é perfeitamente possível que a pessoa leve uma vida completamente normal. Um bom controle metabólico é conseguido por meio de estilo de vida saudável. A Biblioteca do Tribunal de Justiça guarda manuscritos importantes dos períodos colonial e imperial do Maranhão. Todos esses documentos estão sendo revelados agora em um projeto de transcrição e organização do acervo. A Biblioteca do Tribunal de Justiça guarda mais de 30 livros manuscritos que trazem os testamentos de famílias do período colonial e imperial do Maranhão. Documentos inéditos para os pesquisadores do Estado que estão sendo desvendados agora em um projeto de transcrição e organização do acervo. O trabalho minucioso conta com o apoio da FAPEMA e reúne historiadores e bibliotecários. Nosso maior objetivo é disseminar a informação que existe nesses testamentos, publicá-los, além de preservá-los, para uma maior guarda, que as pessoas não fiquem manuseando, mas o nosso maior objetivo mesmo é que eles cheguem aos pesquisadores, a informação chega aos pesquisadores, aos interessados por esse tipo de assunto. A historiadora Arlidiane Santos faz parte do projeto. Aqui, ela lê cada documento escrito em português arcaico e ajuda a redescobrir também um pouquinho da história do povo maranhense. Nos testamentos, constam as características das famílias ricas, donas de escravos, suas fortunas e a mentalidade de quem deixava seus últimos desejos bem detalhados. Tudo era arquivado pela justiça. A partir daí, dá para entender como se comportava a sociedade e como se dava o cenário político e econômico do Maranhão naquela época. De modo geral, os testamentos eles já são fontes privilegiadas para o estudo da história, para a pesquisa histórica de modo geral. E nesses especificamente,
o que há que se destacar principalmente é a questão do ineditismo. Então, assim, são testamentos, obras que a maioria dos pesquisadores não tem acesso ainda, e essa é o grande motivo, né, da divulgação dessas obras. E nós podemos encontrar as informações mais variadas possíveis em relação à vida em sociedade no século XVIII e XIX no Maranhão, que é uma época importantíssima para a história do nosso estado. Nós podemos encontrar informações acerca das devoções religiosas, né, dessas pessoas, informações acerca dos bens que possuíam, das fortunas que possuíam, informações acerca da escravidão, por exemplo, né, que são muito colocadas nesse tipo de fonte histórica. Informações também geralmente não levadas em conta, como por exemplo acerca da educação, né, porque tem algumas pessoas que dizem nos testamentos se sabem ler ou escrever ou não. Então, alguns detalhes que geralmente não são muito apreciados, né, mas nós conseguimos encontrar uma variada gama de assuntos nos testamentos que são, né, importantes para os estudos históricos, de modo geral. O testamento mais antigo data do século XVIII, exatamente 1751. Agora, em 2014, o desafio está sendo transformar esses documentos em livros. O primeiro de 3 já foi para a gráfica e será lançado até o fim do próximo ano. O projeto tem como objetivo disponibilizar 300 cópias de cada obra. Era nesse armário aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão, onde estavam armazenados os testamentos que estão sendo analisados. E engana-se quem pensa que eram apenas de homens brancos, ricos aqui do Maranhão. Eram também de alguns escravos que depois da alforria documentavam os seus últimos desejos. Este manuscrito, por exemplo, conta a história de um homem que depois da liberdade começou a acumular riquezas e deixou todos os seus bens para o pagamento da liberdade de alguém que ainda era propriedade de uma família rica do Maranhão. É, na verdade, uma experiência muito rica, né? Para quem pesquisa esse tipo de assunto, para quem pesquisa esse período especificamente, né, que é o século que nós geralmente temos informações não muito claras, né, sobre o Maranhão nesse período, apesar de todas as pesquisas, na verdade um tipo de fonte que vai servir, que veio para, de certa forma, aumentar esse tipo de informação que nós temos sobre esse período. Então, assim, esses testamentos, para quem trabalha com ele cotidianamente, eles são importantes porque a cada momento que você faz uma leitura, você consegue, às vezes, interpretar fatos diferenciados, consegue descobrir, por exemplo, algumas informações, detalhes, coisas que você já ouviu falar numa leitura, por exemplo, você leu num livro e de repente você vê ali no manuscrito, é muito importante, é interessantíssimo você conseguir colher essa informação, né, de um manuscrito original, né, um trabalho muito gratificante nesse sentido. A evolução do próprio tribunal também está em manuscritos. Neste, constam os termos de posse e juramentos dos desembargadores de 1813 até 1958, valioso registro dos primeiros representantes da Justiça do Maranhão e bem precioso para quem não quer ficar por fora desta história. E você vai ver no próximo bloco, Secretaria de Estado de Saúde continua com a imunização de meninas contra o HPV, logo após o intervalo. A literatura está no ar. Parlamento Literário na TV Assembleia. Entrevistas, curiosidades, poesias, música. Um espaço destinado à literatura com muita arte, conteúdo, emoção e sensibilidade. Todos os dias, no decorrer da programação. Pedestre, garanta sua segurança atravessando sempre pela faixa. Aperte a botoeira quando houver. Aguarde sempre o semáforo para pedestres ficar verde. E quando não tiver o semáforo, faça sinal para atravessar. Olhe para todas as direções e fique atento ao sinal de seta dos carros. Evite atravessar em curvas por serem locais sem visibilidade. Crianças, segurem sempre na mão de um adulto. Pedestre inteligente evita acidente. Seja sempre, não é só Você pediu, a gente atende.
Toda quinta às 9 da noite, tem Quinta Cultural na TV Assembleia. Não perca! TV Assembleia, cada vez mais TV, cada vez mais você. Escuta só as dicas que eu vou ensinar. O sapo vai te ensinar que pra dengue não matar é cobrir a caixa d'água, virar garrafa e o pneu guardar. O sapo vai te dizer pra você não esquecer. A dengue é perigosa, água parada não pode ter. O sapo vai te pedir, o lixo tem que cobrir. Se não a chuva vem, a dengue então não vai sumir. O sapo pediu um favor pros pais e pro vovô. Olharam a casa toda e a dengue nunca mais voltou. A Secretaria de Estado da Saúde continua com a vacinação de meninas contra o HPV. Mais de 100 mil adolescentes já foram imunizadas. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com Alberto Carneiro, que é secretário adjunto em Vigilância da Saúde. Bom dia, secretário. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer. Essa já é a segunda etapa dessa, que não é mais uma campanha, já é uma rotina dentro do Ministério da Saúde, né? Já se inseriu como rotina. A Secretaria de Estado da Saúde já repassou desde setembro, aliás, desde agosto, para começar em setembro, para todas as unidades regionais de saúde, a vacina para fazer a segunda dose. Todas as meninas de 11 a 13 anos, 11 meses, 29 dias, né, que seriam 14 anos incompletos, para fazer a segunda dose. E nas aldeias indígenas, de 11 às 33 mil indígenas, a população feminina seria de 9 a 11 anos. A de indígena é sempre a idade um pouco mais baixa do que as nossas, é isso. A atividade sexual é mais precoce. É verdade, está com a vida sexual muito precoce. A cobertura, o senhor está me dizendo que na primeira etapa, na verdade, foi de 52%, mas a gente está um pouco abaixo do que recomenda. Na primeira etapa, a cobertura no estado chegou à meta de 80%. A 80%. É nessa que nós estamos só com 52%. Nessa segunda etapa, no país, estamos hoje com 47%, e o Estado do Maranhão, já pegamos os dados do site do PNI DataSUS, há uma hora atrás, nós estávamos com 51,5%, acima da média nacional. Quase 52%, vamos dizer que a gente já está chegando a 52%. Mas é preciso, em alguns municípios, nós temos ainda cerca de 50 municípios que não informaram, a vacinação praticamente, se começou, não foi informada no site oficial do Ministério. E nós da Vigilância da Saúde reunimos na sexta-feira com o secretário da região metropolitana, aonde a vacinação estava baixa. Hoje já tivemos um avanço, Alcântara já chegou a 51%, os outros municípios da região metropolitana estão na média de 35%. Então nós queremos alavancar essa campanha e estamos orientando todos os secretários de saúde para que façam a vacinação também nas escolas. Na primeira etapa foi nas escolas, teve sucesso. Na segunda etapa, é nas unidades básicas de saúde. Os adolescentes não têm mais eles iam nos postos com os pais, né? Não via a importância, é muito importante. E além disso, hoje, com o acesso à internet, o que acontece? Se há alguma adolescente que se queixa da vacinação, passa uma credibilidade que não é real, de um efeito adverso. Porque a gente teve algumas meninas no sul do país, eu acho, né? Que tiveram garotas na verdade, problemas. A coisa foi localizada. Uma aluna de uma escola queixou-se de um problema muscular. As colegas, né, se solidarizaram com ela e resolveram sentir os sintomas. Resolveram porque foi investigado já. Não existe esse efeito psicológico. Efeito psicológico. Isso. O efeito adverso pós-vacinal de H1N1 o efeito adverso pós-vacinal do HPV é o mesmo de H1N1 de qualquer vacina. Pode ocorrer uma hiperemia no local, uma dor, e em alguns casos até pode ocorrer um desmaio, uma sensação de desconforto no momento da vacinação. Só naquele momento, né? Não é nada muito grave. E nem do H1N1 que você tem alergia à proteína do ovo, não tem nenhum efeito adverso com relação à ingestão da vacina. Mas agora, aqui a gente teve algum caso nesse sentido? De alguém que tem até agora nenhum caso foi. E veja bem, em todo o mundo, os casos relatados de efeito pós-vacinal de HPV
foram mais efeitos psicológicos. Certo. E veja bem, com relação ao dano que causa o vírus HPV, né? Toda adolescente, toda mulher, quando começa a sua atividade sexual, está vulnerável às doenças venéreas, tá? As doenças provocadas por vírus decorrentes do ato sexual, entre eles o HPV. E entre os vírus do HPV, são vários subtipos, além das verrugas genitais, tem o câncer de colo de útero, que é a segunda doença que mais mata mulheres depois do câncer de mama. Só uma pergunta, secretário. Com relação a esse efeito psicológico, a gente já sabe, mas é por conta de preconceito, sei lá, de qualquer coisa, tem alguma resistência das adolescentes em tomar essa vacina? Não, veja bem, nós orientamos os pais, estamos exigindo que aquelas adolescentes que se recusam a tomar, e agora nós estamos fazendo isso via escola, a gente pode, a Secretaria Municipal de Saúde tem elementos para checar no seu município qual foi a escola, de qual escola a aluna recusou-se a tomar a vacina, e o pai tem que assinar um termo, né? Um termo porque o governo está liberando, e veja bem, essa vacina é exclusiva para alunas nessa faixa etária, né? E existem outras pessoas, outros adolescentes em outra faixa etária que procuram a secretaria, que querem vacina, e nós não podemos liberar. Então você tem um público que é público alto, privilegiados, são privilegiados, que estão tendo então a eles têm que assinar um termo, é um custo, o governo está investindo preventivamente, porque sabe que é fato, câncer de colo de útero é uma doença que ocorre frequentemente, num percentual determinado em mulheres, né, decorrente do contágio que se dá com alguém já contaminado. Certo. Então é preciso, já imaginou se tivesse uma vacina contra HIV? Seria também um privilégio. Então HPV não é HIV, mas é uma doença precursora de uma doença mais grave, no caso do câncer de colo de útero. Né? Então você tem aquela vacina gratuita, você pode acessar, e a segunda dose, não perca essa oportunidade, não se imuniza só com a primeira dose, tem a segunda dose, depois virá a terceira dose, é muito importante. O ciclo são 3 doses? São 3 doses, certo? Então é preciso completar a segunda dose, e nós estamos conclamando a todos os secretários, a TV Assembleia tem assistido em todo o estado, então conclamamos a todos os secretários municipais de saúde que chequem os mapas de vacinação, vejam quais as escolas que tiveram alunas que não foram vacinadas, e exijam dos pais dessas alunas uma declaração a termo, uma declaração que se recusa a vacinar, porque ele se recebe dançando pela saúde da sua filha. Só esclareça, quem tomou a primeira dose, por exemplo, deixa de tomar a segunda, pode tomar a terceira e vai ter esse ciclo de imunização completa, ou tem que tomar consecutivamente as 3 para garantir? As pesquisas relatam que é necessária a segunda dose. É uma dose de reforço. Não se pode omitir. E não existe justificativa. Isso. Não existe justificativa, não existe nenhum caso concreto de reação adversa pós-vacinal comprovada pelo HPV, né? As vacinas são conservadas, tá? Bem conservadas, saem da Secretaria de Estado da Saúde para as unidades regionais de saúde e para os municípios, né? A aplicação é praticamente indolor, é como qualquer vacinação. É uma vacinação como outra qualquer. Isso? Então você está se prevenindo. É claro que você pode achar, não, mas não está em atividade sexual. E esperamos que a puberdade, que a atividade sexual comece depois da puberdade já de corpo formado, não é puberdade, já uma puberdade concebida de todo o psicológico da adolescente, né? E de uma atuação responsável, que seja uma decisão responsável, né? E não uma decisão irresponsável. Mas mesmo assim é preciso ter a vacinação. É uma prevenção. É uma prevenção. Prevenção não se faz hoje só com preservativo. Prevenção se faz primeiro com uma formação familiar, uma formação religiosa, e também com a prevenção da imunização, que é a melhor forma de se prevenir. Com toda certeza. E o senhor está me dizendo que essa faixa etária vai diminuir um pouco na próxima Nos anos seguintes, a meta do governo federal é a cada ano diminuir a faixa etária para que você estenda
E ao diminuir, você acaba estendendo a faixa etária. A cobertura fica maior ainda, vamos dizer. Mas é como o secretário falou, preciso levar em conta que ninguém está incitando a prática sexual, o início sexual mais precoce, que a menina está imunizada, ela já pode iniciar a vida sexual. Não é isso. É só uma prevenção para evitar riscos piores, que seria um câncer, por exemplo. Né? E essa faixa etária, ela foi pesquisada, que nessa faixa etária, dos 11 aos 13 anos, aos 14 incompletos, é a faixa etária ideal para se imunizar contra HPV. Por quê? Porque o organismo feminino está com muito mais condições de produzir anticorpos ao HPV. Isso. Mesmo que ela vá começar a atividade sexual aos 25 anos, aos 30 anos, vai estar mas o ideal é a imunização começar nessa faixa etária. Certo, então essa etapa agora vai até o final do mês? Não, vai até, como é rotina, essa etapa vai até se esgotarem as vacinas contra HPV disponíveis para esse público. Entretanto, é importante que se considere o período da primeira dose para que se faça a segunda. Certo, então está disponível em todas as escolas da rede estadual, é isso? Não, está disponível hoje em todas as unidades básicas de saúde. Nós estamos conclamando aos secretários que, através das escolas, e se acharem conveniente em cada município, que se faça na própria escola. Nós temos municípios que, por questão de logística, por exemplo, Alcântara, que tem a maior cobertura hoje da região metropolitana, são escolas bem distantes, mas conseguiram. Cada município vai ver essa realidade. Se não está conseguindo atingir a meta na unidade básica, puxe para a escola. Eu acredito que fica mais fácil do que... Eles já estão com resistência para ir na escola, mas na escola eles estão todo dia. Claro. Você vendo os outros se vacinar, acaba se vacinando. Para ir até a unidade pode ser mais difícil, principalmente para quem mora na zona rural. Eu acho que essa realidade de cada município ser levada em conta dá um resultado melhor. E tomara que todo mundo tenha essa consciência de que isso é uma prevenção e que toda menina, toda mulher precisa estar protegida. Com câncer de colo de útero ou com qualquer outro tipo, não se brinca. E se você tem o privilégio de ser vacinado, aproveite, com certeza os resultados vão ser bem melhor. Secretário Alberto Carneiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a esse canal de comunicação que está em todos os municípios e que mais uma vez informa da necessidade de se fazer a imunoprevenção. Muito obrigado e um bom dia para o senhor. E o Portal da Assembleia termina aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa às 4 da tarde com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e uma ótima semana.